Olá pessoal, estamos começando mais um programa ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. E também estamos no YouTube, bombando no YouTube, o nosso canal. Você que também nos acompanha tem o privilégio, né, de assistir a hora que quiser, né, da onde você tiver a internet você pode assistir. E também, inclusive, os programas anteriores que sempre são super convidados que nós trazemos para cá com histórias incríveis, edificantes, inspiradoras, que você pode aprender muitas coisas e colocar em prática imediatamente na sua vida. E eu vou deixar o Edson falar um pouquinho mais sobre nossas redes sociais, porque está criando assim, um certo suspense sobre nossa... Spoiler é nossa convidada É verdade, hoje. Nossa convidada de hoje, certamente, desculpa, você vai gostar bastante. E... sobre as nossas redes sociais. É isso. Deu um travamento aqui. As nossas redes sociais, se inscreva também, nos siga, na verdade, nas nossas redes sociais, na @TV Amazônia, no Instagram. Você que nos acompanha pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está sendo colocado ali. Além do programa NW, toda a programação da TV que nós produzimos, nós queremos colocar ali para você, tá bom? Então, editor, solta a vinheta da nossa convidada. E a nossa convidada de hoje é a Cissa Loyola. Ela é jornalista, repórter, apresentadora e redatora. Vem assistir o ANW de hoje que está incrível. Cissa, então, eu quero começar aqui pelo que me enviaram, o seu Instagram pessoal. Queria que você explicasse. Cissa Loyola, jornalista. Vou falar só a metade, que é a tua parte mais, acho que mais pessoal, depois a profissional. Mãe da Sofia, Thanos e Pantufa, rainha dos 7 reinos. Eu quero entender isso. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui. Eu tenho amigos queridos que trabalham aqui há muito tempo e todos eles são uma bênção em minha vida e me ajudaram a estar aqui hoje viva, né? Uhum. E eu sou a Cissa, mãe da jornalista. Eu digo que é o meu hiperfoco, a produção de texto verbal e oral, verbal e escrito. Gosto muito e, por isso, cheguei ao jornalismo. Tenho uma princesa de 14 anos, Ana Sofia, que significa rainha da sabedoria, porque o meu desejo sempre foi ser sábia. E eu digo que quando a gente tem filhos, a gente aprende a ser mais sábia. A Sofia é filha do meu primeiro casamento. No meu segundo casamento, eu não pude mais gerar filhos. E nós decidimos ter 2 pets, que é o Thanos. Agora entendi. Eu imaginei. E o Pantufa. O Thanos, quando ele chegou, eu era muito resistente a cachorro, eu gostava de gato. Mas quando eu olhei o Thanos, eu lembrei da frase do Thanos do filme. Inevitável. Exatamente, eu sou inevitável. E assim, nós criamos uma relação tão íntima e tão profunda que todo mundo diz que os vizinhos, quando passam, dizem que parece que eu estou conversando com uma pessoa e é o Thanos. O Pantufa chegou depois porque o Thanos ficava muito sozinho e a gente achou que ele não merecia toda aquela solitude. E aí a gente trouxe um irmão para ele. Rainha dos Eles 7 são reinos. da mesma raça? Não, o Thanos é um pug e o Pantufinha é um shih tzu. Que legal. É porque eu fiquei pensando, será que ela colocou o nome da filha de Pantufa? Não ia. E o Pantufa, todo mundo pergunta, por que é Pantufa? Quando eu escolhi Thanos, meu marido disse assim, meu Deus, mas todo mundo vai ficar com medo desse cachorro. Aí ficou Thanos, Pipoca. Todos os 2 são machos. E aí, quando o Pantufa chegou, aí a gente ficou, e o nome do Pantufa agora?
E o Jarvis é a inteligência artificial que ajuda a combater o Thanos. E aí a gente trouxe o Jarvis Pantufa. É só quem chama de Jarvis sou eu. Dessa conversa aí. Conversa aqui tá desse mundo demais. aí. Geek, como é que chama? geek. Isso. Não, mas faz parte. Ainda ouvi Ah, falar não, e a Thanos. Rainha dos Sete Reinos? Então, eu sou super fã de uma série, Game of Thrones. Agora tá passando, encerrou inclusive no último domingo, House of the Dragons. E as pessoas dizendo assim que eu era muito parecida com a Rainha dos Sete Reinos, que é a Daenerys. Daenerys Targaryen. Isso. E aí eu fui começando a ver. Normalmente eu assisto, as pessoas dizem assim, eu não sei por que tu assiste série, filme. Para mim é mais que diversão. Eu acostumei a ouvir as histórias bíblicas e a minha mãe ensinava a lição no final. E aí o meu cérebro acostumou com aquilo. Como eram histórias contadas, a minha mente formava as imagens. E o mesmo acontece nos filmes, por isso que eu não tenho problema com spoiler. Eu quero saber se o que a minha mente criou é igual ao que o cinema produziu. Mas eu tenho um sério problema com spoiler. Não gosta? Não, eu quase, eu acho que precisa ser Olha, eu gosto só tratado. de dar spoiler, mas eu Não, ouvi eu não gosto demais. E aí, assim, eu sempre tiro lições muito fortes. E a Daenerys, me ensinou lições muito fortes. De permanecer firme, de não negar as origens, de ser leal aos seus propósitos, de ser leal aos seus princípios. E aí ficou a Rainha dos Sete Reinos. Então, o Adilson, quando leu a tua bio aqui, ele já sabia tudo. Já? Eu que sou leigo, pra mim foi um enigma. Porque eu sou muito leigo em diferente dele, né? Não, Sou leigo pra caramba em São filmes e universos séries. diferentes. Eu assim, mas é como- gosto, mas não é minha praia, assim, de... meus filhos já são diferentes, eles gostam, acompanham. Aí o Adilson conversa com eles, o Adilson conversa com todo mundo. Parece que eles estão falando de outro mundo. Outro mundo que eu não acompanho, assim, agora você falou assim, pra mim é tudo novidade. O Adilson já tava aí, ia ser um programa só sobre isso, se fosse o propósito, né? Ó, quando for lá no Cissa TV, a gente já faz, então. Pode convidar ele. Pode. Eu vou passar vergonha, mas ele você pode convidar. Você escolhe outro tema. É Aí o porque... senhor conta as histórias bíblicas. Pode ser. Ah, mas eu também conto. Ele também conta. Eu falo pra ele não dorme, ele não faz... Não sei, eu sei como ele tem... O dia dele tem 24 horas de Não, tanto tem não. conteúdo que esse Ele cara consegue espicha, eu acho guardar. que ele faz um elástico. Mas é porque, na verdade, faz parte do contexto, né? É o contexto que nós, pelo menos o que eu entendo assim, o senhor nunca teve tanto esse contato, né? Eu já tive desde muito cedo, por causa do trabalho, que eu trabalhei na Fox, né? Eu podia ter tido, né, mas assim, é questão mas de escolha, foi... sei lá, de Não, preferência. pois é, mas o senhor joga mais futebol do que eu, certamente, quando jogava. De quando jogava. Exatamente, né? Porque assim... Escolhas. Né? Mas o senhor não joga mais? Pois Ao é. vício da jornalista. Agora a Cissa vai nos No entrevistar. programa de hoje, se sou eu, pergunta. Perguntou, eu teria que responder. Não jogo mais, porque joguei até vir para Santarém, então 5 anos atrás. A minha despedida de Macapá foi o último futebol de verdade que eu joguei. Aí vim para cá, começaram a me convidar, os amigos da igreja, até pastores, mas era segunda-feira, 10 horas da noite, eu não tinha disposição, Claro que a galera joga. porque terça-feira é um dia muito puxado para nós na igreja. Sim. E eu não tinha já essa fome de bola de segunda-feira, 10 horas. Eu fui morar no bairro lá do Ipanema. Então eu falei, não vou sair de casa 10 horas para chegar meia-noite, todo dolorido, né? Mais de 40. E no outro dia ter que trabalhar, então não aceitei os convites. Entrou a pandemia. Com a pandemia eu comecei a correr. Já corria antes, mas voltei a correr aqui em Santarém e tal. Enfim. E comecei a evitar o futebol. Os convites, eu já perdi aquela vontade de jogar bola. Aí agora esse ano falei, vou voltar a jogar. Comprei uma chuteira, tinha convite. Aí fui 2 vezes. Da primeira tinha uma lesão na panturrilha. E 15 dias depois voltei a recuperar da panturrilha. Tive uma lesãozinha na virilha. Falei, eu acho que não é para eu jogar bola mais, porque tá me prejudicando. Mas eu acho que eu vou me preparar para de vez em quando jogar. Você que está precisando comprar uma chuteira, procure o pastor Luciano, ele tem uma chuteira de qualidade para vender. Chuteira adquirida na Salvador Esportes. Olha, de qualidade. Um de nossos Exatamente. patrocinadores aqui. Só 2 dias de uso, pouco uso, porque o atleta já não desempenha tanto assim. Cissa,
como foi essa descoberta pelo jornalismo? Conta aí tuas origens. Na verdade, eu não sei se a gente já vai direto, mas eu acho que é importante, porque você falou que como você gosta da comunicação escrita, verbal, né? Então, e você é jornalista, como foi isso? Eu aprendi a ler muito cedo. E eu sou a primeira de 5 meninas. Logo depois de mim... Depois do milagre, tua mãe dizendo quanta filha, né? Logo depois de mim tem a Isabel Cristina. E assim, é um espaço muito curto de 5 tempo meninas? São 5 5 minutos. meninas. A minha diferença da Cris é de menos de 1 ano e meio. Mas, rapaz... Então, assim, ficou muito pertinho. Legal, isso é bom, né? E aí a minha mãe, ela não podia ficar muito tempo comigo. E eu comecei a me apaixonar, aprendi a ler cedo, comecei a me apaixonar pelos livros e eu recontava as histórias. E uma coisa que eu gostava muito, como a minha mãe ficava mais com o bebê recém-nascido, o meu pai ele me acalmava contando histórias. Então, desde muito cedo, eu aprendi a ouvir e a reproduzir as histórias. E eu sempre tive muita habilidade para escrever textos, sempre foi muito fácil para mim. Quando chegou no ensino médio, eu tive uma professora de redação chamada Dira Cordeiro. Dira Cordeiro. Ah, gente, a gente vai... talvez, assim, eu falei, o pastor vai viajar um pouquinho aqui, mas porque eu sou meio contemporâneo da Cissa. Pode se divertir, que eu vou me intrometendo. Porque aqui a gente tem que fazer menção. Eu não sei onde você está. No Amazonas. Está no Amazonas. Mas se chegar você, nós somos muito gratos pela formação. Marca esse trecho aí, a gente corta esse trecho aí e marca ela no Instagram. Vamos procurar, marca ela. Verdade. Porque a professora Dira Cordeiro, ela, se você for perguntar de muitas pessoas em Santarém, ela foi a base da escrita. A Priscila, que a gente trouxe aqui do Rafael também, citou ela. Citou, se eu não me engano, ela citou também. Citou ela e o poeta, né? Será que foi ela? Acho que foi, né? Que a Priscila também é de letras, né? Sim. Ela foi muito inspirada pela mãe dela. Mas e eu por acho que outra não foi. Será que Mas foi? eu não acho que não foi a Dira. Mas a Dira, porque assim, a Dira ela ajudava as pessoas muito naquela época para passar no vestibular. E ela tinha um olhar que era impressionante. Ela é fantástica, assim. Se a Dira olhasse para você e dissesse assim, você é uma comunicadora. Pronto, acabou. Era profético. Ela foi comigo, ela foi uma das que falou, meu filho, você vai escrever muito, muito. E assim, eu tenho, recentemente, o Dr. Gleidson, e eu falo assim, ele pode confirmar depois, não é para mim, mas eu fiz algumas peças, né, e que eu tava compartilhando com ele. Peça jurídica, não é peça teatral, jurídica. não, embora ele seja performático, mas não é ainda não peça sabe. jurídica. E ele disse, Adilson, cara, tá muito bom, tá muito... E a gente fica feliz, mas aí eu sempre lembro dessa básica. A base que a Dira, sabe, ela fazia a gente escrever. E é isso que era legal, isso era legal. Continua. E aí, assim, quando eu comecei a escrever, quando a gente era criança, que juntava os primos, as primas, a gente tinha mania de fazer jornal para imitar os jornalistas, normalmente da Globo. Então, a gente já tinha esse negócio de treinar para fazer jornal. Fazia câmera de caixa de sapato. Que legal. Tinha toda essa criatividade. Hoje as crianças já seguram o celular e faz no celular, né? Edita já tem o equipamento o na meu mão. era né? diferente, o meu era diferente. E aí, quando chegou no ensino médio, a Dira olhou para mim e disse, você é comunicadora. Aí eu disse, não, meu avô disse que eu tenho que ser... Como eu tenho uma personalidade muito forte, eu vou ser... Exatamente. Advogada. Eu vou ser procuradora da justiça. Aí ela... Vai dar para ser os dois, não tem problema. E ela começou a estimular tanto a escrita, que no ensino médio, inclusive, quando eu recebi o prêmio, muitos colegas foram lá e lembraram que eu era repórter, eu era apresentadora, eu cheguei a fazer 30... Sim, eu cheguei a fazer 30 redações com o mesmo tema, porque ninguém conseguia escrever o tema, e para mim era fácil. Faz uma para mim, mas não pode ser igual à tua. Ótimo. Tá aqui. Faz uma para mim também. Tá aqui. E outra para mim. E eu ganhava dinheiro fazendo isso. Olha, eu sou E capitalista. aí, assim, exatamente. Aí, quando ele chegou para escolher um ensino superior, eu disse, rapaz, eu tenho que fazer jornalismo. E como eu era muito apaixonada por baleias, que é o outro hiperfoco, ou então oceanografia. Aí a minha mãe, de jeito nenhum, você não vai sair daqui para você ir para Belém, fazer nem jornalismo, nem E Belém tem oceanografia. oceanografia? Tem.
Era no Ceaba? Não. Isso, no Ceaba. Aí eu disse, e agora, o que é que eu Ceaba é vou o quê? fazer? Da Marinha, cara. Da Marinha, se abre a Marinha. E é uma das poucas, são duas, né? São Isso. dois Mas, que tem no Brasil. mas quem oferece o curso? O Ceaba é como se fosse uma graduação oferecida pela Marinha. Aí tem engenharias, tem várias coisas na área do mar. Até educação física agora tem. Que legal. É fantástico, cara. Era um dos mais concorridos também na época. Era. Assim. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer letras. Isso. Meu pai ficou com ódio. E assim, hoje ele já aceita mais. Mas antes eu falava assim, letras... Respirava fundo, porque ele não queria de jeito nenhum. Ele trabalha sempre com terras, então ele queria uma agrônoma. Ah, então você estava disputado pela família. O avô queria uma coisa, o pai queria, outra. Tem 5 pra... Exatamente. Uma... Vai ter que sair. E aí eu fiz letras e o meu objetivo, quando o pessoal diz assim, você vai ser professora de português. Não, eu vou ser redatora. E eu era muito firme, muito incisiva, com 16 anos na faculdade, dizendo que eu não ia ser professora. Acabei me apaixonando pelo magistério, tenho alunos que são juízes, professores, médicos, advogados, enfermeiros. Você atuou no magistério? Após formada? Atuei. E, assim, eu ainda sinto saudade, os meus alunos sentem muita saudade. Eu acho muito bonito, assim, quando eles escrevem, principalmente no meu Instagram. E, por exemplo, a Rafaeli, que trabalha na Princesa, ela foi minha aluna e ela diz assim, a primeira pessoa que me fez pensar em comunicação foi a Cissa. Legal. E aquilo para mim, isso para mim assim, é o que me estimula, é o que me alimenta. E teve um processo, antes não tinha esse negócio de currículo. E aí o Sistema Tapajós de Comunicação estava fazendo um caça-talentos. E aí tinha uma fila, a minha senha até pouco tempo eu tinha, 331. Sério? Uau. Legal. Eram mais de 500 pessoas. E aí eu fiquei naquela fila, tipo, vamos arriscar. Eu já era professora na época, no município. E aí fui. A primeira fase era uma redação, primeiro lugar. Depois de 30 do mesmo tema, não tem nada, né? Tá covardia. Depois de passar pelo curso de letras, não vai escrever. Ser aluna da Dira. Já era um monstro já, mano. Ela começou citando Machado de Assis, provavelmente. Gente, foi assim, lindo. Foi lindo, porque eles tinham a Suelen guardou a minha redação, acho que ela ainda deve ter. Era a Suelen, estava junto com a banca examinadora do Sistema Tapajós de Comunicação. E aí vamos para o teste de vídeo e dicção. O teste de dicção perfeito, porque eu sempre fui extremamente falante. Mas aí ela disse assim, mas ela tem muita cara de criança. Ela não vai convencer como repórter. Mas ela é muito boa, aí ficaram naquilo, vamos colocar ela na produção. Tá. Aí fui para a produção de jornalismo, lá eles têm a equipe de produção, são aqueles que pensam a matéria. E a Val Nascimento, que na época era minha amiga, tanto da faculdade como no trabalho, ficou doente. A gente precisa de alguém para substituir a Val assim. Aí... É o de repente. As oportunidades. Cissa, vamos lá, querida, sua vez, brilhe. E começou. Legal, né? Chega, muito legal, muito legal. E é legal o poder de síntese dela também, né? Tá achando lá, né? É quase uma publicitária, porque o jornalismo é diferente, né? Publicitário é muita vírgula e ponto. Exatamente. E, Cissa, durou quantos anos essa experiência, assim, que a gente sabe que, apesar de parte hoje da sociedade criticar muito, até ter ressalvas, né, atualmente, né, com a Rede Globo, mas é ainda o maior veículo de comunicação do país, o mais forte, de maior influência, isso é inegável, apesar das opiniões alheias, né, que cada um pode ter a sua. Sim. Então você teve o privilégio de ter uma formação prática na maior empresa de comunicação, aquela que é uma afiliada aqui na nossa região, mas que tem todo um sistema ali que eles adotam no Brasil todo. Isso, né? segue a regra. Durou quanto tempo, assim, e quanto foi significativo para você profissionalmente isso? Eu comecei com a carteira assinada em 2002 e eu fiquei até 2012. Em 2012, eu tive uma proposta para trabalhar numa campanha política. E nessa época a Sofia era bebê.
E assim, o jornalismo, ele exige muito da gente. Muita dedicação. Eu sempre trabalhei nas madrugadas. Então, eu saía de madrugada, a Sofia estava dormindo. Eu chegava 2 horas, a Sofia estava dormindo. Para eu ficar com ela, eu levava a Sofia para a edição, porque a gente editava o Bom Dia à tardinha, final da tarde, início da noite. E ela ia comigo para a redação. Então, a Sofia cresceu praticamente dentro da redação. Ronei Oliveira, que é um amigo querido. A Sofia toma benção até hoje, porque o Ronei era a babá dela, às vezes. Então, assim, a gente ficou nisso. Só que eu percebia que a Sofia... Eu acompanhava o crescimento da Sofia pelo que a babá contava. Hoje, a Sofia sentou. Hoje, a Sofia tentou andar. E aquilo me frustrava muito, porque, poxa, é o que eu tenho de mais valioso no mundo, no planeta. Não existe nada mais além da Sofia. E aí, quando veio a proposta de campanha, eu disse, não, vai ser agora. Aí eu pedi licença, fui me despedir dos meus colegas e embarquei na campanha, ganhamos. A Sofia, inclusive, foi garota propaganda, porque ela sempre foi também muito falante, comunicativa. E eu fiquei nesse universo de assessoria política até 2017. 2017, eu era chefe de gabinete na Câmara Municipal de Santarém. E aí, uma amiga, Tatiane Lobato, perguntou se eu queria ainda voltar para a tele. Aí eu, olha, eu acho que quando a gente é ferroado pelo bichinho da tele... Pelo bichinho da tela. A gente nunca sai da tela. E aí, em 2017, eu voltei para a TV Tapajós e fiquei até 15 dias atrás. 15 dias atrás. Interessante. Uau, bem recente, então. Mas é interessante essa jornada, né? Tu pega aí 2002 a 2012, 10, aí pega 2017 aqui, já dá... mas fora também uns 15 anos praticamente lá... Não, 15 não, 5 anos, né? Isso. Na política. É muito tempo e é bom porque tu pôde visitar os diferentes Quero que eu dizia, eu conheço os dois lados do balcão. Exatamente. Muito legal mesmo. Agora, essa questão como era assim... Porque eu quero que tu entenda assim, na TV tu passou por várias coisas, né? Tu não foi só redator, depois produtora, depois tu foi para externa, depois tu foi âncora. Como assim? Como foi isso para ti? Ou tu, não, beleza, eu já cheguei aqui. Como... Eu sempre tenho uma necessidade muito grande de aprender. A única coisa que eu não sei fazer em TV é edição de vídeo. Olha aí, ó. É a única coisa que eu não sei fazer. E assim, os meus amigos que são editores, eles dizem porque tu tem preguiça de baixar um programa e usar o programa. Mas tu ia conseguir, porque quando eu penso na matéria... Porque tem a visão do que tu quer, exatamente. E é por isso que os colegas cinegrafistas, eles gostavam muito de trabalhar comigo. Porque eu chegava lá e dizia assim, eu quero essa imagem, eu vou entrevistar essa pessoa, aí depois da minha passagem vai entrar esta sonora, eu vou fazer uma arte com esses dados, então eu já saía de lá com a matéria... Mas você guardava na mente ou tipo assim, você fazia... A gente recebe a pauta. Só que tu tem que transformar aquilo que o produtor pensou numa matéria. Nem sempre tu vai conversar e discutir a ideia com ele. Tu tem que ler a pauta e assimilar. E assim, eu achava fantástico quando o produtor voltava e dizia assim, foi exatamente isso que eu pensei. É como se a gente tivesse pensado junto, mesmo não estando junto fisicamente naquele momento de fazer as gravações, de fazer a externa e tudo. E aí eu comecei a fazer os stand-ups, que é aquele que não é ao vivo, que eu falso ao vivo, né? E eles começaram a perceber que eu me dava bem, tinha repertório, conseguia falar legal, fazia stand-up de 3 minutos. Quem fez stand-up de 3 minutos hoje? E começaram a me convidar para fazer os links. Explica melhor o que de fato é o stand-up no jornalismo. No jornalismo, o stand-up é aquela parte em que você grava um texto. Né? Isso. É aquela parte que você grava um texto, uma notícia, e pode até ter um entrevistado. E aí ele é exibido, você fica ali falando e parece que você está ao vivo. Como eu tenho 2 empregos, aliás, continuo tendo, né? Porque agora eu sou empreendedora.
Às vezes eu estava exibindo stand-up e o meu chefe na câmara dizia: meu Deus, mas como que essa menina tá aqui e tá ali? Porque não é ao vivo. É um falso vivo. E aí, como eu me dava bem nos stand-ups, vamos levar ela para os links. Que aí era ao vivo. Isso, ao vivo. Aquela que você fez e de vez em quando na nossa própria igreja, nos eventos. Foi seria matéria. Isso, foi matéria. Diferente. A gente grava as entrevistas, faz as imagens, grava a passagem, que é o momento em que o repórter aparece. E é assim que você vai montando de acordo com o que você imaginou. O stand-up poderia ser algo do tipo assim: vai ter um evento lá na UFOPA. Aí a UFOPA vai ter um evento de integração do norte e tal. Aí ela tem toda a matéria, pode até chamar um professor, ela vai explicar o evento, ela vai entrevistar o evento, depois volta para ela, despacha o professor e volta. E todo mundo acha que aquilo foi ao vivo, mas Isso, não. foi gravado. Ela foi lá, algum horário e fez. Foi gravado. Entendeu? Aí eu tinha todo aquele cuidado, por exemplo, o Bom Dia de manhã cedo. Isso Então, é bom. não gravava stand-up para o Bom Dia Bom Dia, meio-dia, porque o sol tá estourando, não exatamente. ia casar. Não ia enganar ninguém. Então, eu já tinha essa aqui noção. A gente faz isso também, quando a Elu ou a Cris não podem ir no evento, então elas gravam também e pegam a imagem do evento que a igreja nos envia. Parece que eles estiveram lá, mas não estiveram. Isso, exatamente. E eu tenho outra pergunta. Eu já vou, porque vai integrar talvez isso aí. Aí a gente colocou aí 10 mais 5, uns 15 anos. Esses 15 anos, assim, qual é a tua... Porque aí depois a gente vai transicionar para outro ponto, né? No próximo bloco, eu já quero matar aqui. Qual foi a tua principal, assim, aquilo que tu... Pô, cara, eu fiz isso. Na primeira fase? Não na primeira, na segunda, né? Porque a segunda já foi mais... Teve o digital, na primeira fase, assim, eu digo que são os jornalistas raiz. Porque a gente não tinha... celular. A gente não tinha celular. Como ficar olhar texto. Não tinha como olhar texto. E assim, a gente tinha que escutar muito rádio. E tinha exclusividade, porque quem chegava primeiro, né, saía na exclusividade, né? Saía na frente, dava um furo, aliás, na exclusividade não, mas dava um furo. Isso, hoje não tem mais isso. Hoje Quando eu voltei para a TV, a Tati disse assim, olha... Hoje o Twitter é o furo. Isso. Aí, quando eu voltei para a TV, eu sempre fui muito tímida com foto. Eu tenho uma resistência muito grande à foto. Eu não gosto da minha imagem na foto. E aí a Tati disse, agora, a gente não pode dizer não, porque ninguém anda com câmera digital na mão. As pessoas andam com um smartphone. E se a pessoa te parar e pedir para fazer a foto, você não vai dizer não. Aí eu treinei na minha mente. Eu não vou dizer não para foto, eu não vou dizer não. E consegui. Mas, assim, durante todas essas fases, acompanhar o processo de evolução da TV Tapajós, que migrou desde o analógico. Eu sou do tempo da Beta. Sim. Betacam. Betacam. Até chegar hoje. Tivemos matérias lindíssimas que nós fizemos gravando no celular. A gente está fazendo isso aqui agora. Agora, 2 meses atrás, a gente abriu mão da câmera grande, né? Isso. E microfone com fio. E estamos com gimbal, iPhone. Isso! O gimbal, gente, a fantástico. imagem, assim, cara, eles fizeram a Elu fez uma matéria da Universidade de Santarém, em junho, cara, ficou linda, cara. As imagens, eles conseguiram um drone, porque fez uma reportagem maior, fez uma série, foi muito voltado até pro Instagram. Sim. Saiu na TV, mas cortou muito pro Instagram. Sim. Foi uns 4 minutos, 5 minutos. E eles capricharam. O pessoal tirou onda aqui, ficou muito bom. E aí tem algumas, além disso, 18 minutos na Ana Maria Braga, assim, foi quase zerar. Você esteve lá? A gente fez uma participação ao vivo. Daqui pra lá. Isso. E assim, no quadro, ela tinha um quadro que era comida de boteco. E aí ela rodou vários lugares do país, de norte a sul, mostrando comida de boteco. E aí a gente, vamos para o Pará, vamos para Santarém. E aí a gente fez. Só que eu fui a única repórter que ficou 18 minutos ao vivo com a Ana Maria Braga. Que legal. E na época tinha o BBB. Então ela ficou com um tempo bem curtinho Pro BBB. pro BBB, porque ela ficou
encantada. E vocês mostraram o que aqui de Santarém? A gente mostrou os pontos turísticos, porque começava apresentando a cidade, né? E depois o que a gente tinha na culinária. O quadradinho de queijo. Sim. De tapioca. Isso, de tapioca. Foram muitas receitas. Frutas. O jambu, que ela ficou encantada com o jambu. Jambu é maravilhoso. Treme-treme. E aí assim a gente emplacou 18 minutos. E... o que eu achei mais fantástico, assim, as pessoas olhavam e diziam assim, mas a Cissa, cardíaca, asmática, hipertensa, ansiosa, esse negócio não vai dar certo. E quando chegou a hora, porque na minha cabeça sempre foi uma diversão, uma brincadeira. Igual quando você era criança. Igual quando eu era criança. É, isso aí. Para mim foi divertido. Se eu pudesse resumir, foi divertido. Zerou nessa hora. Eu falei isso, a gente tem um culto de jovens e tudo mais, a gente estava falando com a equipe de jovens sábado, antes de subir lá para ministrar, que eu vi o que aconteceu no final do jogo do Dream Team agora, contra a França. Não é o Dream Team, The Avengers. Eles são Avengers, né? O LeBron falou realmente, não sei se você viu, eu perguntaram, teve o Dream Team, Redeem Team, e qual o nome que você dá para esse time? Ele, Avengers. Aí ele saiu. E aí é interessante que no final o Curry, ele detonou, fez 12 pontos dos 16 em menos de 12 minutos. Assim, aí praticamente selou. Só que foi 12 minutos que tu olhava eles se divertindo. Eles estavam felizes porque eles estavam ganhando. E eles são bons, eles são os melhores, mas eles estavam lá, cara, a gente tá ganhando, cara, esse cara tá detonando. Aí foi o que eu falei, gente, Jesus já conquistou tudo por nós. Nós já somos mais que vencedores. Exatamente. Então, bora se divertir no que a gente faz para ele, bora fazer com alegria, fazer que a gente vai ver que vai sair natural, porque vai ter gratidão, vai ter amor. Isso. E é igual isso, né? Você falou, 18 minutos. Foi 18 minutos? Provavelmente tu pensou isso. E na televisão, 18 minutos é muito tempo. É uma eternidade. É muito tempo. É só tu pensar nos É um acréscimos do jogo. todinho. 18 minutos de vídeo é muito conteúdo. Se bem aproveitado. E assim, eu sempre tive uma relação muito forte, muito bonita com os meus avós maternos. E a minha avó dizia assim, tudo que você for, porque tinha aquela briga, né, quando eu era adolescente, o que ela vai ser? Vai ser juíza, vai ser repórter, vai ser agrônoma? O que essa menina vai ser, pelo amor de Deus? E aí a minha avó dizia assim, independente do que você escolher, seja melhor. Se você for uma cozinheira, seja melhor. Se você for uma advogada, seja melhor. Se você for uma manicure, seja melhor. E o meu avô olhava e sorria e dizia assim... Porque a gente sempre teve uma relação assim, mais de brincadeira. Tudo que você fizer, se divirta muito. Legal. E eu juntei as duas coisas que eles me ensinaram durante a vida inteira. Eu tenho que ser a melhor e eu tenho que me divertir. Porque não adianta ser uma coisa e não ter outra. Excelente. Vamos fazer um primeiro break aqui. É o primeiro e único, né? Só tem um break. É um break para TV, né? Obrigatoriamente, né? Exatamente. Mas o YouTube segue direto e nós vamos agora dar moral para os nossos patrocinadores e parceiros. Não saia daí, porque o segundo bloco eu já estou com as minhas perguntas na ponta da agulha aqui, preparadas. E por alguns spoilers que ela já deu aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais e voltamos em poucos minutos. Valeu. Conheça agora os parceiros do programa ANW, Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Glauber Marinho, Nutrição Clínica, Esportiva e Estética. Núcleo Zenf, Núcleo de Saúde e Performance, onde você encontra a avaliação completa, treinos individualizados e um atendimento personalizado. E o melhor provedor de internet da cidade. Move, entre nesse movimento. Então, quando você falou dessas comorbidades que você supera, né? Eu lembrei, a gente citou as Olimpíadas, eu lembrei do Noah Lyles.
Sabe quem é o Noah Lyles? Ele é o atleta, ele é de atletismo americano, campeão dos 100 metros. Desse ano. Só que eu assisti o documentário antes das Olimpíadas do atletismo, né? Muito legal, é um documentário chamado Sprint, que está no Netflix. Muito legal. E os corredores do documentário estavam, a maioria deles, nas Olimpíadas. Que legal! Isso é legal. Porque o documentário termina no Mundial do ano passado. Ah, E esse cara é um jovem corredor americano que ele é campeão já há algum tempo dos 200 metros. Mas ele é muito ambicioso. Ele é boçal, cara. Ele é falador, mas ele é muito bom. Ele fala e foi ele que entrega falou o que ele promete. da seleção de basquete americana que eles não eram campeão do mundo. Caraca, velho. Foi ele que desafiou. E por isso que os caras vieram para as Por isso que Olimpíadas. os Ele Vingadores fala vieram. assim, NBA World fala... Champions! World Champions. World Champions, né? Por quê? Não, como é que o cara vai ser campeão do esporte dentro do seu país e dizer que é campeão do mundo? Realmente tinha razão, né? Então ele criou muito ódio nos Estados Unidos. Mas ele era campeão de 200 metros já, ele é o melhor de 200 metros. Só que ele falou assim, eu vou ser campeão das duas, 100 e 200. É igual Aí Bolt, no Mundial do ano passado ele ganhou as duas. Agora nas Olimpíadas ele ganhou 100 metros. Sim, por... Não sei se vocês viram, mas foi por... Sim, tipo, foi o mesmo tempo, foi o foi nariz. por milésimos, assim, né? Foi pela inclinação do tronco dele, né? Só que ele não conseguiu ganhar 200. Mas, enfim... Mas ele fala na postagem, quando ele ganha 100 metros, ele fala assim... Ele foi asmático a infância toda. Ele fala que na infância dele... Ele não lembra de um dia uma noite sem ir para o hospital. Aí a mãe dele falou, não, você vai superar isso. Mas não tinha como, assim... É tipo até humanamente acalmar. Asmático, com TDAH, com ansiedade, cara, um montão de comorbidade. Ele fala assim, mas você não é aquilo que dizem que você é aquilo que você quer ser. O diagnóstico não me define. Depois que ele ganhou os 100 metros, que agora, né? E aí eu lembrei, falei, realmente a questão mental, né? A Bia fala que nós somos aquilo que nós pensamos, né? Na nossa mente, né? E de fato, né? Então, é muito legal. E eu quero perguntar, me fala essa questão do autismo, em que momento você descobriu e como você lida com... Porque, assim, é um tema que hoje tem sido muitas pessoas descobrindo, crianças, adolescentes, mas até adultos. E, às vezes, as pessoas colocam isso como um ponto de limitação na sua vida. E assim, isso é muito triste, porque eu lembro que antes de receber o diagnóstico, eu estava em uma sessão na Câmara, trabalhando, e eu escutei o depoimento de uma mãe. E ela disse que ela ficava muito triste porque as pessoas, elas olham uma pessoa com síndrome de Down, elas sabem que ela tem síndrome de Down pelo estereótipo. Mas aí as pessoas olham para mim e dizem, ela não tem autismo, ela não tem cara de autista. E era a mesma coisa que a mãe falava. Autismo não tem cara. Autismo tem várias formas de se manifestar. E não é o diagnóstico que define quem o meu filho é. Nessa época, eu já tinha dúvidas sobre o meu diagnóstico. Porque, assim, eu sempre fui muito isolada. Muito. A primeira desculpa era que a minha mãe teve um bebê logo depois de mim. Então, eu tive que aprender a ficar só porque ela estava ocupada cuidando do outro bebê. Mas nós crescemos. E eu tinha uma resistência muito grande a ficar junto com as outras crianças. Eu gostava de ficar no meu canto. Quando eu fiquei adolescente, os meus pais fizeram um quarto, a gente dividiu o quarto, né, as meninas. Eram só meninas, então eu dividi o quarto. E a gente... eu era tão implicante, tão ranzinza. Tiveram que te separar. Fizeram um quarto só pra mim. E aí as outras, mas sim, por que ela tem um quarto só pra ela? Desculpa. Por que ela tem um quarto só pra ela? É porque ela já tá ficando mocinha, então deixa ela estudar muito pra ela não incomodar vocês. Ela fica no quarto dela. Mas não era. Eles queriam, na verdade, evitar as confusões. Os atritos. Isso. A minha mãe dizia assim... Por que ela é tão isolada? Ela não conversa com ninguém, ela não gosta de sair de casa, ela não gosta... Como é que pode? E aí ficamos adolescentes. As meninas tinham uma necessidade de sair com os amigos.
Eu achava aquilo tão tosco, tão absurdo, porque é como se elas precisassem de uma outra pessoa para se divertir. E assim, eu não via problema, porque eu me sentia bem no meu mundo. Eu escrevia, eu fiz uma agenda de contos, eu lia muito. Com 10 anos, eu lia a coleção inteira de Machado de Assis. E assim, eu achava os livros de Machado de Assis assim, encantadores. E todo mundo olhava, mas o que uma menina de 10 anos encontra em Machado de Assis? Só que para os meus pais aquilo era muito tranquilo, porque eles tinham uma adolescente que gostava de estudar, que tirava notas altíssimas. Não dava trabalho nenhum. Por que eu vou achar? Por que eu vou levar ela para fazer um diagnóstico? Só que eu não tinha relações sociais, eu não tinha interação social. Quando eu cheguei na faculdade, eu continuei sendo o gêniozinho. E questão assim de namoro e tal? Eu tive poucos namorados, bem poucos. Até porque, assim, as minhas conversas sempre foram conversas muito de nerd. Eu fiz teste para ir para a NASA e eu não fui para a NASA porque eu não sabia falar inglês. Vai pra NASA, que louco. E aí todo mundo olhava para mim e dizia, essa menina é maluca. Astronauta. Como assim? A menina é maluca. Exupéry. Sim. E assim, ninguém nunca se preocupou de entender por que ela era muito inteligente, por que ela aprendeu a ler muito cedo. Quando eu comecei a levar a Sofia para a escola, com 3 anos, eu disse, ó, daqui a Sofia, ela tem 3 anos, ela conhece os números, conhece as letras, eu quero que ela leia daqui a um mês. Aí a pedagoga olhou, hã? Mas ela tem 3 anos. Aí eu aprendi a ler com 3 anos. Sim, mas... Aí vem aquela outra desculpa. Cada criança tem seu tempo. Esse não é o tempo dela. Eu fiquei tão frustrada porque a Sofia não começou a ler com 3 anos. E eu tenho um sobrinho que é autista. E assim, a gente sempre teve uma relação tão linda. Ele também nasceu prematuro. E eu lembro que eu disse para minha irmã, não te preocupa. Se acontecer alguma coisa com o Pedro, eu vou ser a mãe dele. E naquele momento eu não imaginei o tanto que aquilo estava machucando a mãe, porque para mim eu estava dando um conforto para ela. Na verdade, eu estava dizendo para ela que... Porque tu era melhor do que ela. Exatamente. E assim, a gente sempre teve uma relação, eu e o Pedro, assim, é inexplicável. E eu lembro que a gente ia fazer faxina em casa e ele ficava. Ele era muito agitado, ele é o autista agitado. Eu sou a compenetrada. E aí eu peguei um liquidificador velho e entreguei e disse, Pedro, brinca com isso aqui, meu filho. E ele desmontou e montou. Meu Deus. Aí eu olhei para minha irmã e disse, tu nunca pensou que esse menino fosse autista, tivesse superdotação? Ah, foi outra Ofendeu. vez que eu feri ela de morte. Meu filho E era- assim, o Pedro passou também a infância toda só. E a minha mãe começou a falar assim, vocês são muito parecidos. E a gente fica com aquela coisa, será que eu sou autista? Aí o Pedro recebeu o diagnóstico dele e eu fiquei, será que eu sou autista também? E assim, eu continuei a minha vida. Comecei a trabalhar, tinha minha filha, ia para reunião de pais. Sempre foi um esforço muito grande estar junto com pessoas. Sempre foi. Mas eu aprendi muito a fazer masking, a mascarar. Porque a mulher ela tem que ser comportada, ela tem que ser calada, ela tem que ficar no canto dela, ela tem que ser prendada. E eu era tudo isso, então tá ótimo, eu sou uma super mulher. E aí chegou um momento no trabalho que olharam para mim e disseram, ninguém suporta trabalhar contigo. Eu, que fiquei 18 minutos na Ana Maria, que fui mestre de cerimônia da Presidência da República, que fui mestre de cerimônia da Taxa Olímpica em Santarém, que tenho um regular, que tenho 5 pós-graduações, que consigo fazer as matérias em tempo recorde, que faço entrevistas perfeitas, que sou tão amada pelo público. Como que ninguém consegue trabalhar comigo? Como que eu sou um problema? Não, ninguém consegue porque tudo tem que ser natural. O problema era que eu identificava os problemas antes deles. E eu queria que eles tivessem um tempo de resposta igual ao meu. Isso não ia acontecer porque autista era eu. E eu saí tão mal naquele dia 30 de agosto, tão mal, eu procurei uma psicóloga.
Aí eu cheguei, contei para ela porque que eu queria o diagnóstico. Quando ela, na primeira conversa, ela disse, olha, autismo a gente vai ver porque tu faz muito masking. Mas altas habilidades eu já sei que é. Aí eu disse, não, mas eu não tenho preocupação com altas habilidades, eu tenho preocupação com autismo. E fizemos, não é de uma hora para outra, só que como eu tinha pressa em saber quem eu era, acelere tudo que a senhora puder acelerar. E assim foi num período em que eu estava muito angustiada, porque eu não acreditava que eu era tão odiada. Sério? Sério. Porque assim, eles pintaram um negócio. O meu marido, ele descia, né, às 5 horas da manhã, e ele ficava na recepção, aliás, ele ficava dentro do carro, dormindo, esperando por mim. Sempre foi um hábito da nossa família, porque eu via o meu pai e a minha mãe fazer isso. Ler a Bíblia, tomar café junto, fazer refeição junto. E eu trouxe isso para a minha vida. Até hoje, a coisa que eu tenho mais saudade é o dia que a Sofia não está comigo, está com o pai dela, que eu não vou cheirar o cangote dela. Por isso que todo dia no Bom Dia eu dizia, cheirar o cangote do filhote, fazia a oração com seu companheiro ou com sua companheira. Porque era a nossa rotina. E as pessoas chegarem e dizerem assim para ti, tu é tão má que tu faz o teu marido ficar na garagem te esperando para tomar café. Eu fiquei, meu Deus... Só para contextualizar, é o quê? Lá você trabalhava de madrugada na empresa? Isso, entrava 5h30, 5h15, 5h30. Aí e ele ficava lá, ele ia. Ele nunca ia, mesmo que eu soubesse dirigir... Aí ele te levava e ficava te esperando. Isso, mesmo que eu soubesse dirigir, ele não ia deixar eu fazer esse percurso de madrugada sozinho, porque eu moro no São José. Ah, sim. Numa comunidade, fora da cidade. Então ele não ia deixar nunca que a esposa dele fizesse sozinha de madrugada, nunca ia deixar. E ele ficava esperando porque ele gostava de tomar café comigo. Aí você fazia o que tinha que fazer, no horário certo você descia para tomar café. Isso. Diariamente. Diariamente. Mas quando eles falaram isso, eu fiquei assim, meu Deus. Tô envergonhado já com esse marido, é o Rodrigo Hilbert. Quando eles Sabe a história do Rodrigo Hilbert? Não. Sabe não? Porque o Rodrigo Hilbert sabe o que isso quer, né? Sim. Sabe quem é? Então, eles tem um meme assim, que os homens odeiam ele, cara, porque ele é muito perfeito. Pô, o cara é bonito. Cozinheiro. É MacGyver. Negócio de serralheiro, ele faz os utensílios de cozinha ele mesmo. Ele anda de bicicleta pela cidade, ele é ecologicamente correto. Falei, pai, então esse cara aí envergonha todos os homens. O que eu vou fazer? Eu não sei como. Qual é a minha super habilidade? E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que em algum momento o Jean reclamou e eu não percebi? Aí eu fui falar com ele e ele disse, eu nunca reclamaria disso. Porque assim, todas as vezes que eu tinha uma oportunidade... mas tem muita inveja envolvida nisso. Todas as vezes que eu tinha uma oportunidade... As pessoas não têm a ver com isso. Porque assim, a gente é muito unido, a gente é muito unido. Não tem como julgar o teu comportamento, a tua personalidade pelo teu relacionamento. A não ser que fosse denunciar. Ele te denunciasse por alguma coisa, né? Então, isso eu fiquei assim, acho que nesse ponto tem muita inveja. E aí eu fiquei assim... Ele disse, eu nunca... Porque todas as vezes que tinha... Olha, a gente tem que chegar hoje 3 horas... A gente tem que levantar 3 horas da manhã, porque a gente vai ter que chegar mais cedo na TV, porque tem essa missão. Ok, a gente vai. Quando eu chegava com ele, dizia assim... Na Ana Maria Braga. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu tô com medo e eu vou pedir para colocar em outra pessoa. Aí ele, não. Você não vai fazer isso. Eu estou aqui. Eu vou ficar lá com você. Você não vai estar sozinha. E você vai fazer o seu melhor. É se divertindo e fazendo o melhor. E assim, em todos os momentos. Todas as vezes que o Jean disse assim, eu quero fazer tal coisa. Vamos. Você me ajuda nisso? Ajudo. E a gente acabou desenvolvendo, são 10 anos assim de cumplicidade. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, meu Deus, qual foi o momento que eu não ouvi o meu marido? Qual foi o momento? E a Sofia, gente, o que a Sofia deve falar de mim? Porque assim, os outros... A Sofia tem quantos anos? 14. Linda, compreensiva. E aí, assim, eu vou atrás desse diagnóstico. Eu lembro que uma vez eu estava com ela na cama, a gente sempre foi, assim, muito chameguenta uma com a outra. Até hoje, a cama é enorme, porque tem que caber 3 pessoas. E agora os e 2 sempre pés. tem...
E os pets sobem. E sempre tem uma confusão na hora de dormir, porque ela quer dormir junto. E aí já tá grandona. E aí eu lembro que eu estava na cama e ela disse assim, mãe, a senhora tá tão ansiosa. Eu falo e a senhora tá em outro planeta. Aí eu falei para ela que estava fazendo o diagnóstico de autismo. Aí eu disse, o que vai acontecer se a mamãe for quebrada? Se a mamãe não for mais inteira? Se a mamãe não for mais perfeita? Aí ela olhou para mim e disse, para quem? Legal. Porque para mim a gente só vai saber uma coisa a mais sobre a senhora. Só isso. Depois que a Sofia falou isso para mim, eu disse, Pronto. o resto não me importa, eu estou preparada para receber o diagnóstico. Mas quando você recebe o diagnóstico lá, o relatório está escrito autismo, e você já tem a idade que eu tenho, você já percorreu tudo que eu percorri, aí eu virei para a doutora Leonise e disse, e agora? Como é que eu me sinto? O que eu faço? Aí ela disse, se sinta compreendida, se sinta acolhida, se sinta formidável. E justificado. Mas o teu se manifesta o quê? Hiperfoco, com certeza, Hiperfoco, né? Porque Quais eu são tenho... os teus hiperfocos? Primeiro, texto, verbal e escrito. Segundo, animais grandes ou dragões, baleias, Não sei se na tua época dinossauro. tinha dinossauro até hoje? Sim. Eu tenho um sobrinho que é autista e o lance dele, dinossauro, ele era impressionante, cara. O Bernardo, com 2 anos, não sabia ler. Ele sabia tudo Todos sobre os dinossauro. Isso! Aí eu perguntei pra minha irmã, como é que esse menino sabe sobre tanta coisa sobre dinossauro se ele não sabe ler? Ele pesquisava já por voz no Google. Ele aprendeu a falar, ele é dessa geração, né? Falei, incrível, cara. E ele, cara, se ele passar na frente de uma loja de brinquedo, tiver um dinossauro que não foi exatamente tiver Um detalhe fora do lugar. se o focinho do dinossauro for diferente do que realmente é a espécie, ele entra na loja para questionar, cara. Quando eu tinha 3 anos de idade... Então, nesse nível. Quando eu tinha 3 anos de Agora eu tava idade... achando que ele já tá adolescente, Ele já se equilibrado. controla mais. Mas quando ele era criança, cara, ele ficava revoltado se ele visse algum erro no dinossauro. Eu fiquei revoltada porque o King Kong morreu. Eu tinha 3 anos de idade. Eu fiquei 1 semana chorando. Porque o King Kong morreu. Você queria ser aquela... Não porque você era novinho, né? Porque era um lance romântico, né? Sim. Mas de repente, eu não por essa admitia... proximidade afetiva do Mas King tinha- Kong, Eu não né? admitia, eu não admitia que o King Kong tinha que morrer. E até hoje eu sou apaixonada pelo King Kong, pelo Godzilla, pelos dragões. E tem os Godzilla era dragões minha infância, preferidos. Godzilla eu via quando era criança. Desenho animado. É, mas Eu tu não gosto chorou quando de... ele morreu? Não. Só eu. De jeito nenhum. Tem aquele outro que parece uma vespa que luta com King Kong, com Godzilla. Eu esqueci agora. Mas tem esse também. E assim, eu continuei me sentindo compreendida. E assim, quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a perceber. As pessoas, elas têm um tempo de resposta diferente do meu. Então, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ter mais calma. Na Câmara, eu não era problema. Porque como eu era muito ativa e muito rápida, eu era o robozinho que fazia texto. Sim, você dava conta sozinho das coisas. Isso! Então, assim, pra mim, Mas quando de tem que boa. esperar pelo editor, pelo produtor. às vezes o cara não tá tão afim de Como é fazer, que você né? não percebeu que isso aqui vai dar problema? Como que você vai não perceber que isso aqui é impossível? E eu comecei a reduzir a minha velocidade para acompanhar os outros. Eu lembro que uma vez uma psicóloga perguntou se eu me sentia desconfortável. Aí eu, às vezes sim, porque eu sabia a resposta, eu sabia a solução, mas eu tinha que esperar que a outra pessoa também se esforçasse, porque se eu falasse primeiro, talvez ela ficasse irritada. Seria ofensivo. Quanto tempo você tem o diagnóstico? Foi no dia 22 de dezembro. Você do também ano tem um negócio com passado. data, né? Hã? Você tem um Sim. negócio com data Sim. também, né? Eu também. Você também? Você já fez seu diagnóstico? Ainda não. Não, e realmente- antes eu ficava, era um motivo de briga com o Jean, porque assim, Não, você sabe muito as datas exatas. data de aniversário, do primeiro beijo. segunda-feira não, tirando as datas lá? Pois é, mas eu não, porque também não, que a gente... Nós começamos muito dissolvida, né? Mas a dela... Aí eu virava pra ele e Aqui dizia só assim, nesse tempo ela falou várias datas exatas. Não, eu mas- virava pra ele e dizia assim, você sabe que dia é hoje? Aí ele,
É um problema com a minha esposa. Assim. Aí eu olho e digo assim, meu Deus, esse homem não me ama, ele não sabe. Deixa eu contar, domingo. Amanhecemos e tal, aí tomamos café. Minha filha não foi para a apresentação do Dia dos Pais, porque era o Dia dos Pais. Aí colocamos o culto online, porque ela estava com suspeita de conjuntivite, né? Aí estamos lá naquele negócio, de repente começa, já era umas 9 e pouco, quase 10 horas. Aí a Marta, Feliz Dia dos Pais, meu amor. Aí eu digo, amor, tu não existe, amor. Você já tava frustrado. Eu fico só esperando. A Débora já tinha acordado. Já tinha feito eu ficar com ele. Mas filho, é da tua esposa, foi. Não, mas é aquele esquema. Aí a gente casou dia 5 de fevereiro de 2011, né? Aí todo ano ela fica naquela luta. Eu já sei. É porque nesse aspecto, ele é a mulher da relação. A Marta é totalmente. Isso é o inverso. Tem muita coisa. E aí, os papéis assim. Tipo, que é ele que. Eles se completam de forma diferente. Diferente, A Marta é super sóbria, tranquila, né? Poucas palavras. Ele é o falante. A mulher sempre fala mais normalmente, né? Ele que lembra das datas, ele que gosta de cozinhar mais do que ela. É legal. Mas é a forma que dá certo, né? Tem nada, Já graças a Deus. E vai continuar Mas dando. Amém. E assim, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está descobrindo o diagnóstico, está investigando, ou tem filhos, né? E eu lembro quando o meu sobrinho, quando começou assim a desconfiar e teve o diagnóstico, antes de ter, né, o dele quando criança, ele tem muito hiperfoco, ele tem muitas habilidades extraordinárias, é impressionante esse menino, o Bernardo, mas quando criança ele tinha muita irritação, então teve fase dele mesmo se machucar, dele ter reações muito bater a cabeça na escola, parede, problemático, ele não conseguia fazer amizade porque os amiguinhos dele, ele fazia amizade rápido, mas não conseguia acompanhar a conversa dele, que era desinteressante para os outros, que era muito avançada, era ciência, era negócio de... ele lia aquele cientista que era cadeirante, que tinha... O Stephen Hawking. Ele sabia onde buraco negro, explicava por que era uma loucura. O universo na casca de nós. Ele fazia o negócio do papel dobrado, de furar lá e explicar sobre buraco negro. O Bernardo, criança, explicava essas coisas, cara. Então ele não tinha amigo, porque esse menino é muito estranho, ele queria brincar de bola, ele queria falar sobre ciência. Mas a minha irmã então, e meu cunhado tiveram muita dificuldade no início, né? Depois não, né? De saber separar o comportamento autista, né? Sim. Do que era esperado de quem não fosse. Mas o que você poderia falar sobre isso, assim, para as pessoas que... Primeiro, que o diagnóstico não define ninguém. Você tem que deixar o autista decidir o que ele quer ser. Eu lembro que uma vez eu falei que eu tinha muita revolta porque o Pedro, ele sempre foi muito inteligente. Eu dizia assim, meu Deus, esse menino, ele tinha que ser um engenheiro físico. E ele não tem uma profissão. Aí eu lembro que a psicóloga olhou para mim e disse assim, mas ele queria ser engenheiro físico? É um desejo dele ou é um desejo seu? Então deixe o autista descobrir o que ele quer ser e o que ele é, principalmente. Normalmente as pessoas perguntam assim, como é que eu ajudo um autista? O autista, ele gosta muito de acolhimento e ele identifica o acolhimento. A Elo, gente, ela tem um abraço tão acolhedor. E assim, é como se eu estivesse tranquila dentro do abraço dela. Eu não gosto de abraçar todo mundo. Mas aquelas pessoas que para mim são acolhimento, se eu estiver super ansiosa, super agitada, e aquela pessoa estiver perto de mim, eu vou pedir um abraço. Então, pergunte para o autista o que ele quer que você faça naquele momento. Hoje, quando eu conheço as crianças autistas, assim, eu tenho não precisa a mãe dizer ele é autista, porque a gente se reconhece. Eu digo que os autistas, eles têm uma coisa que liga eles. E assim, ele não precisa dizer para mim se ele gosta ou não de abraço. Porque quando eu olho o comportamento dele, eu já sei. Então, deixa o autista dizer o que ele quer, o que ele precisa. E, principalmente, respeite o tempo dele. O que machuca o autista e os pais autistas
é a falta de empatia. Imagina você levar seu filho para o parque e uma outra criança virar para ele e dizer: você não pode brincar com a gente porque você é um menino mal educado. Você não merece ter amigos. Eu não consigo imaginar alguém falar isso da Sofia, porque eu acho que... Mas são isso que as mães autistas... Eu tinha muito medo, porque assim, as mães autistas, elas diziam que... Eu conheço muitas que ficaram sem o marido, porque o marido não teve paciência de acompanhar aquela mãe que cuidava do filho. Aí eu ficava: meu Deus, se chegar esse diagnóstico e o Jean olhar para mim e disser: eu não consigo mais, eu vou ficar louca. E aí, quando eu perguntei para ele o que vai acontecer com a gente quando chegar o diagnóstico, aí ele olhou: a gente vai continuar caminhando junto. Aí eu olhei para ele: você tem certeza? É um diagnóstico de autismo. Aí ele: quando eu conheci você, você já era autista, você não sabia, mas você já era autista. Justamente. E eu compreendi você assim, e você me compreendeu. Foi o que eu te assim. falei agora há pouco, tu foi justificada, né? Sim. O diagnóstico só justificou. Só explicou muita coisa. Entendeu? Como tu disse, foi uma tarde esclarecedora. A gente brinca isso com a Débora. Quando a Débora solta alguma coisa assim que... está sendo uma noite muito esclarecedora, Débora. Foi mais ou menos isso. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa é de respeito e empatia. Respeito e empatia. Legal. Vamos pular agora, para a gente finalizar. O que a Cissa faz a partir de agora, ou fará, com essa mudança de rumo profissional? Exatamente, mudança de rota, recalculando. Isso, o autista ele fica o tempo todo recalculando rota. E eu tive pouco tempo, quer dizer, meu marido ele parou a vida dele 3 dias, né? Porque eu fiquei 3 dias de luto. Porque, assim, é um impacto você dizer para um autista que você não vai mais ter aquela rotina, porque, assim, ninguém me preparou assim: olha, a gente vai ter que fazer uma mudança na empresa e daqui a 1 mês você não vai mais estar aqui. Quando me tiraram do Bom Dia, foi desse jeito: segunda-feira você não apresenta mais o Bom Dia. Como é que você faz isso com um autista? Assim, secamente. Aí... Acho que falta de... Meu Deus. Empatia. De empatia. De respeito. Não sei se de conhecimento também. E aí você vira... Não, mas eles tinham o meu diagnóstico, inclusive o meu relatório psicológico. Não de não saber, mas de não saber lidar da forma correta. Né? E aí você chega com um autista, aí você vira para ele, e ele está há 5 anos acordando no mesmo horário, fazendo a mesma coisa todos os dias. E aí você vira para ele e diz assim: olha, como você não pode mudar para outro horário, a gente vai te demitir. A partir de amanhã... Aliás, a partir de agora você já pode pegar suas coisas e ir embora, que você não trabalha mais na empresa. De repente me veio uma lembrança. Cara, aquilo assim... O autista fica... Ele pensa tanto, a mente dele é tão veloz, as sinapses, os estímulos são tão velozes que ele não consegue se explicar, ele não consegue, ele fica travado. E aí, o que eu fiz? Eu redigi um texto de despedida, pedindo desculpa, não por ser autista, mas por não ser compreendida. E fiz a live porque os meus... Precisava. E amanhã esse pessoal vai... Eu não vou estar aqui. Como é que eu vou assimilar que amanhã eu não vou estar aqui? Como é que eu vou assimilar que daqui a pouco eu não vou gravar um off? Eu não vou gravar uma passagem. E como meu hiperfoco é texto, eu tinha que fazer um texto. Oral também. Então eu fiz a live. E assim, eu recebi tanto carinho, tanto conforto. E assim, era uma coisa que a minha psicóloga falava para mim: você tem que pensar em outras possibilidades. Porque se um dia você tiver que sair da TV, você vai ter que compreender esta sensação. E aí meu marido virou para mim e disse: você sabia que hoje existe TV online? Você continua fazendo terapia? Continuo. Desde que você fez o diagnóstico? Desde que eu recebi o diagnóstico. A partir de então. Isso. Eu acho que todo mundo tinha que fazer, libertador. Sim. Na verdade, a terapia não é para as outras pessoas, para vocês conhecerem, né? Exatamente. Aí você entende assim: eu tenho, se acontecer isso, eu vou ter... É como se você se programasse. Se mudar essa rota, eu vou ficar assim. Eu não quero ficar assim, eu quero ficar assim.
E aí você se programa. E aí o meu marido virou para mim e disse assim, você sabia que tem TV online? Você sabia que tem TV no YouTube? Você sabia que tem TV no Instagram? E você sabia que você pode vender o seu comercial? Você sabia que você pode vender as suas habilidades de falar em público? Pronto. Você sabia que você podia treinar outras pessoas? Por que você não faz isso? Tá aqui a sua televisão. Obrigado, Jean. E eu disse, mas eu tô sozinha. E ele disse, não, você não tá só. Tá aqui eu. Sua irmã tá lá no Suriname. E ela vai ser o que você precisar que ela seja. Se você quiser que ela seja sua editora, ela vai ser. Se você quiser que ela seja sua produtora, ela vai ser. Tá aqui a Sofia. Você quer uma influencer melhor do que ela? Ela manja tudo desse negocinho. Ela vai te guiar, ela vai ser tua mentora. Uma menina de 14 anos sendo mentora. Você não tá só, você nunca esteve só. Então, bote seu joelhinho no chão, feche seus olhinhos, peça direção a quem cuida mais de você há mais tempo e ele vai te dizer, o que você decidir, eu vou contigo. E aí eu acordei e disse, Cissa TV. E todo mundo pergunta, por que Cissa TV? Porque a Cissa te vê. Era uma coisa que as pessoas reclamavam muito. Eu mandei essa pauta pra TV e ninguém apreciou. Eu vou apreciar. E também acho que o nome é muito pertinente porque hoje, né? Estava até ouvindo o podcast hoje e uma coisa que eu já tinha ouvido e sabia, mas a pessoa falando, hoje as pessoas não querem se relacionar com perfis frios, de empresa. Tem que ter uma pessoa, tem que ter uma persona, tem que ter uma cara. Por exemplo, a sacada do Cazé TV. É claro que alguém pegou ele porque ele é uma personalidade incrível, cara, né? Sim. Um comunicador espontâneo. E veio um grupo com muita grana e falou assim, cara, a gente vai criar uma TV pela internet, no YouTube, mas vai ser teu nome, a tua cara, o teu jeito, o teu estilo de vida, gente, aquela coisa e o que eles espontânea. entregaram foi Foi incrível, cara. Desde a Copa do Mundo. Gente, eu fiquei boba. É impressionante aquilo, cara. E eles chamam pessoas no mesmo perfil, tem e uma tu te identidade, identifica com Exato. eles. É isso que ele falou. Ele traz pessoas que vão ajudar a pessoa a se sentir em casa. O Defante é muito engraçado. O Defante e tal. A própria menina que era da Globo, que tava lá, a Lourinha, que era da Globo Esporte. Ela também é muito fera, aquela menina. Por exemplo. Não, e muito mais espontânea. Na final do vôlei de praia, eu acho que era o Manuel que tava lá. É o Manuel. Encara ela! Era o que todo mundo ia falar. Encara essa doida, encara. Por isso que a gente tá na sala junto com eles. Na Globo não pode falar isso. Não pode falar isso. Eles, na hora eles falaram, não, gente, vamos com calma, não sei. Olha, os ânimos estão... Não, encara ela, vai pra cima dela. Aí todo mundo queria entrar naquela TV. No jogo eu fiquei com pena do cinegrafista, porque quando saía o gol, ele comemorava e levantava, né? E o cinegrafista ganhou. Assim, fica sentado que tu tá fazendo o cinegrafista. Aí chamaram o Rômulo pra vôlei, pra basquete. Sim, então assim... Sabe quem tá saindo, foi despedido da Globo, do Sport TV? O Milton Leite, cara. Então se eles pegarem o Milton Leite. Tem que pegar o Milton Leite, tem que cara. pegar o Milton Leite. Soube não? Agora semana. E acho que foi meio ruim também, pelo jeito que eu vi ele falando. Ele ficou também mal, assim, pelo que... Milton Leite é muito engraçado, cheio dos jargões top, cara. Sim, ele faz escolinha. Aí eu coloquei assim, vai pra casa da TV. Segue lá, pelota. É muito bom, cara. E aí, assim, agora eu estou... Já me formalizei. Já começou, então, a Cissa TV? Já começou. Cissa TV. Estamos. A Cissa não, o Cissa, né? É Cissa TV. Cissa TV. O Cissa TV. Não sei qual é o pronome. E aí a gente tem boletins diários. A gente faz então, live. O que você está fazendo? Então diga para mim. Diga para mim, igual a Cíntia. Ai, amo a Cíntia Chagas. Eu ainda não assimilei que ela separou do Lucas. Eu acho que foi só uma crise. Daqui a pouco eles estão juntos de novo. Não tô atualizado. Eu assisto o vídeo dela todo dia. Gosto muito dela. Me inspiro nela. A Cíntia Chagas aqui disse que não pode falar top. E é captura de tela. Pobríssimo. E não é chiquérrima, é chiquíssima. Pra que usar, como é o nome? Body, né? Como é aquela que coque da mulher que usa... Esqueci agora a blusa aqui.
Só vem por aqui, ela... Cropped. Ela fala, o vídeo do Cropped é fantástico. Ela é muito boa. Ah, eu amo a Cíntia, amo a Cíntia, demais, demais, demais. Ai. Tanto que eu sempre publico os vídeos dela nos meus status, e aí tem uma pessoa que vai lá, eu publico, aí ela vai lá e diz assim, eu não sei como é que pode uma pessoa que mora no norte gostar da Cíntia Chagas. Ué, por quê? Que é isso, Barão? Tá rebaixando o notícia? Eu disse, mas não pode falar, a gente não pode falar corretamente? É proibido? Antes era o que era aceitável, né? Agora parece que é o que é proibido. Não, Mas essa é que é a causa dela, né? Mas ela fez um personagem assim, que é bem legal, que Ai, é eu ela adoro. mesmo, né? Sim. Mas ela deu Imagina uma hipérbole, pessoa... né? Isso! Uma hipérbole. Imagina uma pessoa que era professora de português numa balada. Você já viu que ela era muito... Ela falou que ela era muito... Ficou muito odiada antes de ser famosa, né? Lá em Minas Gerais, pelos próprios professores de cursinho, né? Sim, porque ela arrastava todo mundo com ela. Não, era muito legal. Opa, opa, opa. Não, pois é, mas diga para mim, o que vocês... O que Então, o Cissa TV oferece? A gente tem, além das possibilidades, eu juntei, né, com o meu sócio, que foi escolhido pelo Prêmio Líder como o melhor palestrante. Então, ele oferece as palestras. Quem é esse? Jean Carlos Leitão. Ele é um dos líderes pela causa do Estado do Tapajós, pela emancipação regional. Mora aqui em Santarém? É o esposo dela. Eu não conheço. É o esposo dela. Ela falou formalmente, né? Aí, e como ele tem essa habilidade, inclusive ele já falou sobre, porque assim, algumas empresas que querem vir para Santarém precisam de dados sobre a região. E ele tem todos esses dados. Então, ele é um palestrante assim, que trabalhou com empresas nacionais e internacionais. Então, ele realmente... Ele é muito humilde, muito... Tanto que ele fala assim, eu não sei, o pessoal diz que eu sou o melhor, mas... Se você não quer ser o melhor, querido, desculpa, mas eu sou, o público disse, e eu vou fazer o que o público está pedindo. A melhor repórter e apresentadora, licença. E então, a gente tem os documentários. Aliás, a gente faz matérias, a gente fez sobre a colheita do milho, ficou linda, muita gente gostou. A gente faz também os boletins informativos, eles são diários. E aí a gente já tem um patrocinador. Uau. Legal. E aí a gente também, como o meu perfil, ele é um perfil, é isso que você Isso em falou. 15 dias. Em 15 dias. Olha aí. Como você falou, as pessoas querem se identificar contigo. Então, a gente já tem alguns clientes que gostaram desta habilidade. E também as pessoas que achavam assim, eu não vou conseguir fazer uma live para falar de óculos. Ai, amor, você só vai responder o que eu pergunto. Eu vou perguntar e você vai responder. E assim, eu fico muito feliz. Legal, entendi. Você faz a live e comercial. Eu fico muito feliz porque, assim, tipo... Mas você entrevista? Sim. Você entrevista. Tipo, a vendedora do óculos. Aí ela tá lá, mas eu nunca fiz live, eu não Isso vou aí saber. Na publicidade, isso está muito famoso hoje, mas isso me encantava ali, era porque eu dava aula, cara. Sim. Mais de 15 anos atrás, que é marketing de conteúdo. Que aí as pessoas dizem assim, mas eu não vou conseguir. Eu acho muito engraçado quando o Jean Mas fala você isso. puxa, né? Sim, É. quando Isso o Jean você diz assim, ajuda. não se Sabe? preocupe, ela vai fazer você falar. Sabe? Muito legal. Eu fazia isso quando eu ia para as TVs, na época eu acho que era Guarani, né, que tinha, e eu fui eu acho que foi só Guarani e Ponta Negra, falar sobre os filmes lá da Fox. Eu lembro, Aí eu lembro. fazia, eu pegava 3 lançamentos, falava, explicava, e que aí todo mundo, eu vi, eu assisti e tal. Por Isso é quê? marketing de conteúdo. Inclusive, foi isso que deu o insight para os boletins culturais que tinham na sexta-feira, Sim, exatamente. por causa deste jovem. Aí, ó. Entrou na história do Entrei na história jornalismo. ali, ó, eu nem Exatamente. sabia. Santarena. Valeu, Cícero. Exatamente. Vamos fazer um troféu pra ti. Por Ó, favor. troféu Cissa Loyola, bora criar. Olha aí, tá vendo? Ó, mais um mais um produto. produto. Mais um produto. Adilson, vamos juntos, querido. Aí depois o não! Tô brincando. Quando vocês ficarem ricos, porque eu não pensei isso antes. Tá do meu lado, eu não pensei. Né? Verdade, legal. Legal, bom demais. Que legal, Cissa, por essa retomada de mudança de recurso, de rota, e principalmente eu acho que essa questão você já tem um valor agregado, entendeu? E esse é o ponto. Você já tem recurso, você já tem valor, agora é hora de
A gente podia chamar a Cissa pra fazer aquele quadro com a gente do como é mesmo? Tier list. Ah, do tier list vai ser legal trazer. Podia fazer vocês dois de filme, cara. É, tá aí, ó, de filme. Sabe o que é tier list? Ainda não vi. Ah, quando ela Tier vê, list é assim, é a lista dos melhores. Então a gente faz aqui, a gente faz um jogo aqui, fizemos dois já, eu e o Edilson. A gente escolhe, tipo assim, 20 e pouco, filme, por exemplo, 20 e poucos títulos de filme, coloca nos a gente quadradinhos coloca ali. o top. Aí a gente põe 5 classificações. Não assim, assistiria. com o perdão da Cíntia Chagas, o top das galáxias, o melhor dos anos 2000, sei lá, a gente põe 5 classificações, o não recomendo, o top até o que a gente não... Aí a gente vai discutindo, debatendo e... Que legal! Só que assim, no top a gente põe 2 ou um, 3. Depois a gente seleciona bem. É muito legal, porque vai conversando sobre e vai selecionando. Aí sobre filme não quer fazer porque ele... Eu não quero ver sobre filme, eu não sou, cara. Eu vou ficar dando uma opinião errada aqui. Olha, Vai prevalecer só a opinião dele, eu não gosto de perder pra ele. É verdade. Não vai ser justo. Vai ser justo. Não Aí vai a gente ser fez justo. 2 temas assim, parecidos Bora que a lá. gente mais ou menos... Já temos mais um encontro com a Cissa, então. Vamos fazer? Vamos, topo, na hora. Então, na eu hora. fico como produtor, então eu venho só pra produzir, Pra eu ser fico o- controlando, eu pra fico na ser- mesa. você cara, Não, pra ele ser. também vai ser o controle de qualidade. Ele vai ser o mediador. E o Não, eu vou controle de eu vou estar qualidade aqui, eu também. que vou estar operando pra vocês aqui e vocês vão escolher, então, os Ótimo, de filmes. ótimo. Já vejo, Então já depois vejo. nos bastidores vocês vão selecionar cada um pelo menos uns 15 filmes e a gente monta o programa e marca pra frente. Que Beleza. legal. Amei, amei, amei. E já vamos chamar também, né, o Jean pra falar pra nós sobre palestra, né? Sim, palestras. Falar Gente, também, eu acho que... vamos ajudar a sobre divulgar essa questão as- do estado do Tapajós, é Sim. bom Isso já aqui. falar também como que tá Como hoje. está, se ainda tem se ainda temos esperança. Inclusive, amanhã é Temos esperança? feriado. Sim, a gente tem um pedido de plebiscito rodando lá no Senado. A gente tem já um relator. E, assim, ficou muito... O Jade? Hã? O Jade? Não, ele foi o que pediu vista. Gente, Olha o por que deu a eu não última sei? vez que nós falamos aqui sobre o governo, hein? Mas ela não tá mais. Ela não tá. Eu não entendi por Bando no off a quê. gente conta uma história Mas, legal. aí. enfim, ele falou que pediu vistas e a gente está nessa expectativa, mas o que a gente já percebeu é que a gente precisa de lideranças que fiquem em Brasília. Depende de vontade política. Porque, sentimentalmente, emocionalmente, o Tapajós já está criado. Sim. É muito diferente de Belém. Exatamente. Aqui é muito diferente de Belém, impressionante. Tudo. Eu morei em Macapá. No Amapá, claro. Macapá é muito mais parecido com Belém do que Santarém. Isso. Que é o que as minhas irmãs que moram em Macapá dizem. Justamente. Com A razão. gente parece muito mais com o Amazonas, Sim. tanto que eu gosto de falar Baixo Amazonas, do que com Belém. Sim. A minha avó mora em Salinas, minhas tias moram em Salinas. E quando eu vou para lá, parece que eu fui para outro estado. É porque no Amapá, as pessoas, antigamente, quando não tinha muitas faculdades, agora tem várias, né? Os jovens que tinham condições saíam para estudar em Belém. Sim. E pelo que eu entendo, Santarém, quem tinha condições na mesma época, quando não tinha Isso. muitas faculdades, saíam para estudar em Manaus. Isso. E eu acho que a ligação é muito mais forte com Manaus Isso. do que Belém. Sim, sim. Até um dos primeiros pessoas que nós conversamos aqui era outro formato de programa, foi na época até da pandemia, era pelo Zoom. Esse programa começou pelo Zoom, na época da pandemia. Porque, vou dizer tudo, a gente queria lançar um blog de notícias. Sim. Lançamos. E esse programa era um evento de lançamento do blog de notícias. Então Que era só... evolução fantástica! aí tornou-se um programa semanal, mas não era para ser um programa semanal. E era só ele também, né? Era só eu. Eu e a Cris começamos, a Cris Salles. Mas um dos primeiros foi o Saulo, o chefe Saulo James. Sim. E ele falou algo incrível, que ele falou assim, eu trabalho com a comida e a gastronomia tapajônica. Aí eu me estranhei esse negócio. Falei, cara, por que não a gastronomia paraense e você chama de tapajônica, por que não a paraense? Eu falei, não, cara, porque no Pará tem muitos ingredientes que a gente usa que é diferente de Belém, diferente do sul do Pará. Então aqui é Tapajós. O tacacá, quando as pessoas chegam. Mas não tinha a ver com a questão da emancipação, não. Sim. Era a questão da identificação por causa de ingredientes Para muito você diferentes. perceber como é natural. Eu gosto do tucupi azedo. Meu marido gosta do tucupi doce. Então, por aí você já percebe que não tem só um Pará. Sim, Exatamente. E o Pará é muito grande.
Paraense E rico. imenso. E rico. Demais. E rico. Demais. Dá para dividir. Dá para multiplicar. O Exatamente. pessoal lá do sul do Pará também quer. Mas lá é mais complexo. É. Porque eles são tipo a galinha dos ovos de ouro. Com certeza, literalmente. Pô, cara, mas aqui também. Eu não sei, era pra gente terminar um programa e ia começar a falar coisa muito. Não, vamos porque Vamos fazer a 5 Débora, né, programas Débora? Não, mas eu não sei se estão sabendo, eu fiquei sabendo ontem, por fontes confiáveis. Eu não vi divulgação, talvez eu tô Acelerando as coisas. ou acelerando ou muito atrasado, e vocês já sabem, todo mundo sabe, eu fiquei sabendo ontem. Que está tendo a gravação de um filme aqui em Ali em Santarém, Alter Show? Sim. Sim, e que sim. tem uma grandíssima personalidade de Hollywood em Santarém. Não sabia, sei não. Ela sabe, que ela tá nos bastidores. Uhum. Cara, fiquei impressionado como Santarém. E a pessoa falou que, não sei se já está sendo, ou será mais de um filme gravado. Me falaram de 5 filmes que vão ter cenas gravadas em Santarém. Faz sentido? Faz. Ótimo. Ver que Santarém, Exclusivo. Santarém é o local do momento. Tanto É que na porque região assim, norte, os sim. olhos do mundo se voltaram para a Amazônia. Vai ter o Top 30. Top 30. Cara, eu tava voltando agora de viagem em São Paulo, peguei. O céu tá sempre muito limpo. Aí eu fiz um time-lapse do pouso. Cara, é muito bonito. Acho que não tem uma cidade no norte naturalmente. Não tem, por causa da beleza do Tapajós, por causa da areiazinha branca, da floresta encostada. Não tem, cara. Santarém é bonito demais. Peço aos nossos governantes que amem mais nossa cidade. Não só de palavras, mas De ações. faz acontecer. Pelo amor de Deus, a gente precisa. Exatamente. A gente precisa. Imagina o quanto a gente A gente precisa terminar, cara. Ou então vou deixar vocês... O hiperfoco dela é oral, a linguagem oral. Rapaz, a gente não termina nunca. Não, E tem não. pastor que não para de falar e o Dora Não. também que tem o dom. É por isso que mas- rapidinho mas- fazia uma entrevista de 12 minutos. Quando o vídeo já tava acabado. Mas Finaliza beleza. então, meu filhão. Queridos, primeiro, Cissa, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi incrível, realmente, como nós Me senti pensávamos e já acolhida. sabíamos Que bom. como seria. E certamente a gente vai ter muitos projetos aí para frente. Já tá marcado, isso falta data, né? Mas já tá planejado, vamos fazer o tier list dos filmes. Isso. Que é tanto fazer, então você achando a pessoa certa. Beleza. Ótimo. Gente, você que nos acompanhou pela TV Amazônia, nós queremos agradecer esse período que você esteve conosco e eu espero que você tenha se divertido como nós nos divertimos aqui. Você que assistiu pelo YouTube, dá uma moral, compartilha esse link aí para mais pessoas assistirem e saberem tudo que está acontecendo, o que aconteceu na vida da Cis, o que está acontecendo e realmente tem sido maravilhoso. Muito obrigado, até o próximo programa. Valeu!